Gênesis 28, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre o topo, entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém? Feche os olhos. Pai, Senhor, que o Senhor venha nessa noite, através do Teu Espírito Santo, derramar uma unção de cura nesse lugar, derramar uma unção de transformação de vidas, que nos leva, Senhor, a Te entender que o Senhor já fez todas as coisas e que está ao alcance das nossas mãos tomar posse dela, e que aquilo que o Senhor fez com um propósito, para nos levar a ser transformados e abençoados naquilo que o Senhor quer para nós. Que cada um daqui saia daqui desafiado a ser aquilo que Deus chamou, a tomar posição naquilo que Deus chamou, a receber o desafio que Deus te chamou. Porque aquilo que Deus te chamou não é para outro viver, é para você viver. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Querido, nessa noite eu queria falar com você algo muito forte, através da vida desse homem chamado Jacó. Queria trazer para você algo que Deus falou para ele de uma forma muito intensa, e que ele pegou aquilo e transformou não só a vida dele, como a vida da família dele. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de muita coisa, como foi dito aqui, mas se esquecemos daquilo que Deus nos chamou, o grande projeto para as nossas vidas, o grande propósito para as nossas vidas. Fala para o teu irmão: Deus chamou você. Você tem um grande propósito na tua vida. Fala para ele: é que você fica distraído com outras coisas, correndo de um lado para o outro, mas Deus já te deu esse propósito. Está na hora de você colocar ele em prática, do jeito de Deus, porque do jeito de Deus é sempre melhor. Amém? Querido, antes de entrar propriamente na vida de Jacó, eu gostaria de voltar um pouquinho e falar que, se vamos falar um pouco de família, você precisa entender que a família, ela é a base da sua vida. Fala comigo: a família é a base da minha vida. Querido, o próprio Deus lá no livro de Gênesis disse: não é bom que o homem esteja só. Então cutuca o teu irmão e fala assim: solteiro não é a vontade de Deus. Fala: ainda que Paulo falou para ficar solteiro, mas o projeto inicial de Deus não é assim não. Fala assim: eu fui feito para construir família. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, a família, ele é o primeiro projeto de Deus, que Ele fez lá para o homem. Jesus, antes de ser encarnado na terra, antes do verbo se fazer carne, Deus lá no céu já preparou para Ele, antes de chegar aqui, uma família para cuidar dele. Família, meu querido, é a base do teu ministério. Família é a base do teu ministério. Por isso que lá no livro de Timóteo, ele fala assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas precisa o quê? Aquele que governa bem a sua própria casa, vai governar bem a casa de Deus. O que ele está falando? Tem que ser homem casado com uma só mulher. Está falando de família.
Família, ela é o maior símbolo da Bíblia. Algumas pessoas falam que a cruz é o maior símbolo da Bíblia. Não, não é a cruz. A cruz, ela foi um momento, uma transição da salvação. Mas se você prestar atenção, família é o maior símbolo da Bíblia. Porque lá no livro de Gênesis, Deus já instituiu a família. E no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, Deus estabeleceu uma família. Lá tinha o homem e a mulher, mas no final tem o noivo e a igreja. Família é o maior símbolo da Bíblia. Porém, meu querido, ali na família, nós temos tanto momentos de adoecer e momentos de ser curado. Família nos leva a momentos de bênção, mas também momentos de maldição. Família, também nós vivemos plena felicidade, mas também muita angústia. É interessante que você fala assim, por que isso? Porque nós não praticamos o que Deus falou para um homem que era responsável para abençoar todas as famílias da terra. O nome dele era Abraão. Deus disse algo para Abraão que eu e você como família deixamos de lado. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Porque se você for uma bênção, Abraão, através de você abençoarei todas as famílias da terra. Quando Deus falou isso para Abraão, Ele está falando para mim e para você. A tua casa depende se você vai ser uma bênção, decidir ser uma bênção. Nós pedimos e nós buscamos para que as outras pessoas da nossa família sejam bênção para nós. Mas não foi isso que Deus disse para Abraão. Deus não falou, mulher de Abraão seja uma bênção para ele, Ló que estava com ele seja uma bênção para ele, os servos dele sejam uma bênção para ele. Não, ele disse para Abraão, sê você uma bênção. Pergunta para o teu irmão, pergunta para ele, você é casado? Se ele falar que sim, você fala assim, você está sendo uma bênção para tua esposa, para o teu marido, para os seus filhos? Quem é filho aqui, levanta a mão. Você está sendo uma bênção para os teus pais? Porque Deus determinou uma coisa para você fazer: ser tu uma bênção. Ele disse que através disso abençoaria todas as famílias da terra. Interessante que como Deus fez todas as coisas, como nós temos falado, isso significa que Deus preparou uma família abençoada para você. Quem recebe essa palavra, diga amém. Fala assim, pastor, eu não tenho uma família abençoada, eu tenho muitos problemas ainda. Amém? Mas a Bíblia fala que você precisa buscar pela fé aquilo que Deus já deu para você. Vou repetir. Você precisa buscar pela fé o que Deus já deu para você. Amém? Fala assim, eu tenho uma família abençoada e vou fazer de tudo para ser uma bênção, para abençoar ela mais. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, olha só o que Deus fez na vida desse homem chamado Jacó. Presta muita atenção, porque o que vai falar aqui, com certeza algumas coisas vão falar assim, poxa, parece que eu já vi isso em algum lugar. A família de Jacó era uma bênção. Se você prestar atenção na história de Jacó, muito antes dele ir casar e ter suas esposas, mas quando ele vivia com os pais, se você prestar atenção, ele vivia numa família em que o pai dava preferência para o filho mais velho. A mãe, por outro lado, dava preferência para o filho mais novo. Havia umas escolhas ali. E essas escolhas influenciou a família, porque os dois filhos começaram a disputar. E disputou a tal ponto que eles começaram a negociar quem tinha o direito de primogenitura. E por causa de um acordo, um negócio, por causa de um prato de lentilhas, eles negociaram o direito de primogenitura. Negociata, algo que estava na disputa dentro da própria família.
O pai que escolhia o mais velho, a mãe que escolhia o mais novo, e os filhos, um disputando com o outro. Interessante que chegou um momento ali, o pai começou a ficar cego. A mãe, percebendo isso, pegou o filho que ela mais amava e disse o seguinte para ele: vai lá, se veste do teu irmão. Provavelmente Jacó falou assim: mas eu estou mentindo. Mente para o teu pai. Jacó foi e fez tudo isso. Depois, o irmão mais velho vem e descobre, e o pai mesmo fica chateado com essa história. Mas não tinha o que fazer, já tinha sido feito. E o irmão mais velho resolve ir atrás de Jacó. E Jacó, desesperado, a própria mãe manda Jacó embora de casa. Fala para o teu irmão, olha para ele e fala assim: eita familhinha complicada. Fala para ele, parece que eu já vi isso em algum lugar. Interessante que Jacó parte de lá e vai para a casa do tio. Fala para o teu irmão, presta muita atenção nisso. Fala assim: às vezes você tem uma família complicada. Fala para ele, às vezes você tem uma família complicada, mas sem você perceber, você leva essas complicações junto com você na mala do casamento. Sabe aquele negócio, filho? Minha mãe é uma chata. Meu pai, eu não aguento mais meu pai. E aí você leva isso dentro da mala do casamento, porque quando nasce o teu filho, você é o chato e o mala igual o teu pai e tua mãe. Jacó parte de lá e vai para a casa do tio chamado Labão. Presta atenção nisso. Quando ele chega lá, ele vê a filha de Labão, Raquel, e se namora por ela. O tio vira para ele e fala assim: vamos fazer um negócio, trabalha 7 anos comigo que eu te dou minha filha mais nova. E Jacó foi lá, 7 anos trabalhando. 7 anos trabalhando. Acabou os 7 anos. Preparou a festa do casamento. Olha para mim, naquela época, meu querido, não era que nem os dias de hoje. A noiva vem entrando, o noivo bonitinho aqui, olhando para ela, vendo o rostinho. Não, a noiva era coberta com um véu, que você não conseguia ver o rosto dela. Sabe a que hora que você ia ver o rosto dela? Na noite de núpcias. Jacó deve ter tomado uns vinhos a mais e foi para a noite de núpcias. Quando ele acordou no outro dia, não era Raquel que estava lá, era a filha mais velha, Lia. Ele ficou irado, revoltado com o tio, foi lá tirar satisfação. E o tio falou assim: o negócio é o seguinte, rapaz, aqui nessa terra nós temos uma tradição: primeiro casa a mais velha, depois a mais nova. Enganou. O tio mentiu para ele e enganou. Engraçado, o tio fez a mesma coisa que ele fez com o irmão e com o pai. Fala para o teu irmão: toma cuidado, meu irmão, para você não levar para a tua vida aquilo que está errado hoje. Jacó chegou para Labão e falou: olha, eu quero Raquel. Presta atenção aqui, Deus está falando com você. E ali naquele momento, o pai de Raquel falou assim: trabalha mais 7 anos para mim, e eu te dou minha filha em 7 dias. Ele fez o acordo, e em 7 dias ele recebeu Raquel em casamento, e ficou mais 7 anos trabalhando. Que bênção! Parece que a história terminou. Não, a história não terminou. Essa família ainda continua com muitas dificuldades. Agora é as duas esposas que estão uma brigando com a outra para ver quem é que tinha filho do marido. Quem é mulher, levanta a mão aqui. Fala para a pessoa, uma mulher perto de você assim: você é uma mulher de sorte. Você nasceu nesta geração, num país em que a lei diz que um homem tem que ser casado com uma mulher. Fala para você: já pensou se você tivesse nascido naquela época?
em que o teu marido podia ter 2, 3 esposas? Pensa. Tenho certeza que tem algumas esposas aqui que nunca fez essa oração. Está aqui uma revelação de Deus, meu querido. Quando você entrar na tua casa agora, dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, obrigado, porque eu sou a única esposa do meu marido. Oh, glória. Você nunca fez essa oração, devia fazer. Deus te abençoou de nascer nessa geração. E aquelas 2 esposas começaram a brigar. Lia começou a dar filho para Jacó, mas Raquel não. Imagina uma caçoando da outra, falando para ela: oh, você é uma oca por dentro. Mas aí Raquel ficou desesperada. E sabe o que ela fez? Pegou a serva e deu para Jacó, para dar filho para ela. A serva de Jacó deu filho. Lia parou de ter filho e falou assim: não, vou ficar atrás não. Pegou a outra serva e deu para ele ter filho. Teve filho. Aí Raquel resolveu ter filho. Teve filho. Jacó teve 12 filhos e uma filha. 12 filhos e uma filha. Fala para o teu irmão: Deus está falando com você. Fala para ele: eita familhinha complicada. Fala: eita familhinha enrolada. Fala assim: parece algumas que eu conheço. Querido, se você parar agora para pensar, olha para mim, você vai ver as 2 famílias ali, que praticamente eram uma só. Você vai ver mentiras, você vai ver ciúmes, raiva, você vai ver falta de amor, você vai ver falta de cuidado, você vai ver disputas, orgulho, mágoa, você vai ver choro, palavras ruins sendo liberadas, você vai ver muita luta, você vai ver tudo isso gerando naquelas famílias. Família de Deus, vivendo isso. Aqui o Espírito Santo fala com você. Aqui o Espírito Santo começa a falar com o teu coração. Olha para mim. E ele pergunta para você: que tipo de família você está tendo? Que tipo de família você está tendo? Que tipo de família você está construindo? Que tipo de família você está construindo? Querido, o que você vai colher com o que você está semeando? Como marido, como esposa, como pai, como mãe e como filho. O que você acha que você vai colher com o que você está fazendo? E não adianta você cutucar o outro e falar assim: ó, isso aí é para você, viu? Não, é para todos nós. Querido, Deus chamou você para ser uma bênção e para construir uma bênção. E essa bênção é a tua família. Vou repetir isso. Deus chamou você para construir uma bênção. E essa bênção se chama a sua família. Não, pastor, minha bênção é meu trabalho, minha bênção é meu carro zero, minha bênção é o que eu vou conquistar para frente, minha bênção é tudo que eu faço. Não é não, meu irmão. Não é não. Você vai descobrir que você pode conquistar o mundo e aprender de uma forma muito trágica que nenhum sucesso nesse mundo, olha para mim, nenhuma conquista nesse mundo vale o preço da tua família. É muito melhor você ter pouco, mas ser feliz na tua família, do que ter muito e ser um infeliz ou nem ter família. Escute,
A tua família, ela é resultado das tuas escolhas. A tua família colherá o que você semear. A tua família, ela vai tomar a direção que você decidir. Não só em palavra, mas principalmente em atitude. Família doente, porque os membros estão doentes. Família curada, é porque os membros decidiram se curar. Jacó, ele entendeu isso. Ele e a família dele entendeu isso. Porque quando passou os 14 anos da vida de Jacó, Jacó falou assim: vou voltar para a casa de meu pai, onde tudo aconteceu, e vou me encontrar com meu irmão Esaú, porque foi ali. Querido, o encontro de Jacó com Esaú representa o encontro da nossa família, família de cada um, com a realidade que nós estamos vivendo. Ele teve que encontrar o irmão, olhar nos olhos do irmão e falar assim, e o irmão dele ver, porque foi isso que aconteceu. O irmão dele olhar para ele e falar assim: você não é o Jacó que saiu lá de trás, não, que fez toda aquela lambança. Agora você é uma família. Você realmente mudou. Fala para o teu irmão: as pessoas não vão te elogiar. Fala assim: as pessoas verdadeiras não vão te elogiar por aquilo que você tem. Essas são aquelas que te querem mal, inveja de você. Mas as pessoas verdadeiras vão te elogiar quando você mudar para melhor, ser um marido melhor, ser uma esposa melhor, ser filho melhor, ser pai melhor, ser mãe melhor. É aí que você vai conquistar. Jacó, ele saiu ali da casa de Labão e foi. Presta atenção no que Deus vai falar com você nessa noite. Aqui começa a cura na vida de Jacó, e aqui começa a mensagem do Espírito Santo para o teu coração, para a tua família. Jacó sai daquele lugar, ele, a família e todos os filhos, as duas esposas. Ele chega num local que tem um rio, um pequeno riacho, chamado Val de Jaboque. E ele sai de uma margem e vai para outra margem. Encaminha a família junto com as esposas e os filhos. E fica uma madrugada inteira sozinho. E naquela madrugada ele briga com o anjo de Deus, ele batalha com o anjo de Deus. E ali naquela batalha, a história da palavra diz que ele saiu dali transformado, porque ele entrou andando e saiu mancando. Fala para o teu irmão: quando Deus toca em você, meu irmão, você não fica mais a mesma pessoa. Fala assim: crente que fica na igreja sem mudança é porque não teve um encontro com Deus. Mas crente que teve encontro com Deus sai mudado. Jacó entrou andando e saiu de lá mancando. Eu profetizo na tua vida que o encontro com Deus vai mudar você e vai mudar a tua família, em nome de Jesus Cristo. Jacó sai daquela madrugada transformado, pega a família e vai de encontro com Esaú. Olha aqui, tremenda revelação de Deus. Quando ele vai de encontro com Esaú, ele começa uma mudança ali. A primeira coisa que Jacó faz é entrar na frente de toda a família dele e ir se prostrando em terra até se encontrar com o irmão. Atrás de Jacó, ele colocou as servas e os filhos das servas. Um pouco mais atrás, ele coloca a esposa Lia e os filhos dela. E lá atrás, protegido de todos, vinha Raquel e José. Essa separação na família ali, essa divisão que Jacó fez, é uma mensagem profética para a tua família, meu irmão. Cutuca aí a pessoa que está do teu lado e fala assim: pega essas verdades e coloca em prática na tua vida e na tua família, que você vai ver a colheita que você vai ter. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido,
A primeira coisa que Jacó fez foi mudar de margem. Querido, para você ter uma família abençoada, começa quando você decide mudar para ser bênção para as pessoas da tua família. Deixa eu quebrar um negócio aqui. Ser bênção para a tua família não é dar comida, roupa, casa, roupa lavada, comida no prato, dinheiro. Isso não é ser bênção para a família, não. Isso todas as famílias, até a do bandido, ele dá também. Ser bênção é você ir mais do que isso. Ser bênção é quando você se torna indispensável para a tua família. Quando você se torna uma pessoa que a tua família diz, sente falta, sente saudade, sente necessidade de estar perto de você. Isso é bênção. Isso é bênção. Jacó pegou e mudou de imagem. Querido, se até agora você foi um marido, um pai, uma mãe, filho, como todo mundo é, você continua na mesma margem que todo mundo. Está na hora de você olhar para aquele val de Jaboque e passar para o outro lado. Deus está chamando você para ser uma família segundo a vontade dEle, não segundo a Rede Globo tem ensinado, não segundo as revistas têm ensinado, não segundo o teu vizinho tem mostrado. Quem tem que mostrar para o teu vizinho o que é família abençoada é você. Mas você tem que mudar de margem, meu querido. Querido, eu não sei como é que você é como marido, como esposo, como pai, como mãe, como filho, mas eu quero desafiar você. Decida hoje ser diferente. Olha para mim. Tua esposa precisa de um marido melhor, mas não é outro marido, é você. Teu marido precisa de uma esposa melhor, não é outra esposa, é você. Teu pai, tua mãe precisa de um filho melhor. Muda de margem. Porque quando você muda de margem, você está dizendo para Deus: Deus, eu quero ser diferente e eu vou ser diferente em nome de Jesus. Eu profetizo na tua vida que o Espírito Santo vai te incomodar por uma mudança verdadeira como família em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, a segunda coisa que aconteceu na vida de Jacó, que Jacó fez, é que as esposas de Jacó tomaram uma posição. Pararam de brigar por causa de filho e tomaram a decisão de ser intercessora do marido. Mulheres, está aqui uma palavra para você. Quando vocês entenderem que reclamar do marido, ainda que ele seja um mala, que reclamar dele não resolve absolutamente nada, e que uma mulher, uma esposa, dobrando o joelho e intercedendo diante de Deus, você não sabe a explosão no céu que acontece. Você não sabe quanto o diabo cai da presença daquele lugar. Você não sabe o poder, mulher, que você tem quando você dobra o teu joelho e clama pelo teu marido. Aí fala assim: por quê, pastor? Porque Deus deu isso para você. Ele disse: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora. O que é auxiliadora, meu querido? É aquela posição que Deus te deu autoridade para cobrir o teu marido, para cuidar dele, para fazer diferença na vida dele. E muita coisa, olha para mim, tem muito homem que dá certo porque tem uma mulher abençoada que dobra o joelho e faz diferença na vida dele. Não é porque o homem é bom, não, é porque aquela mulher está pagando o preço. Aquelas mulheres, enquanto Jacó brigava com o anjo, sabe o que aquelas mulheres estavam fazendo? Cuidando dos 12 filhos e intercedendo: Deus, faça a tua bênção na vida do meu marido. Mulher, toma uma decisão. A vida de Jacó mudou. Olha só, aquela transformação no val de Jaboque,
uma parte delas foi porque teve mulheres, 2 mulheres, que antes brigavam, mas decidiu parar de brigar. Cutuca uma esposa. Quem é a esposa aqui? Levanta a mão. Bem alto. Quem é a esposa? Levanta a mão. Então você que está perto de uma esposa e fala assim: para de brigar, para de reclamar, para de resmungar, e toma uma decisão. Vai interceder, que você vai ver a diferença. Quem recebe essa palavra? As mulheres, em nome de Jesus. Querido, a terceira coisa que aconteceu, a terceira verdade que você precisa aprender. Olha só, aqui diz que a família, uma família abençoada, é quando nós decidimos entrar na intimidade com Deus, e só sair de lá quando Deus mudar você e te chamar de outro nome. Querido, Jacó entrou naquele lugar e brigou com o anjo, e ele saiu dali transformado. E o anjo não chamava ele mais de Jacó, chamava ele de Israel. Sabe, olha para mim, tem muita gente que se acostumou a ser chamado de alguma coisa. Você precisa tomar uma decisão na tua vida, dentro da tua família. Tua família te chama você de grosso. Tua família chama você de lambão. Tua família chama você de irresponsável. Tua família chama você de medroso. Tua família chama você de molenga. Tua família chama você de um homem que não toma atitude. Você chama a tua esposa de que não cuida da casa. Você chama a tua esposa que não cuida dos filhos. Você dá um monte de nome para ela. Minha querida, toma uma posição. Você para de ficar aí com cara de o mundo caiu sobre você. Mergulha com Deus, briga com Deus, porque você vai sair dela mudada. E quando teu marido encontrar você, não chama você de Jacó mais, vai chamar você de Israel. Querido, para de fazer o jogo que você está fazendo. Vai para a intimidade com Deus. É Deus que vai mudar as coisas. É Deus que vai mudar a tua história. É Deus que vai mudar a tua família. Não é você, é Deus. Não é você, é Deus. Jacó mudou. Jacó mudou. Porque Jacó, o princípio da palavra Jacó quer dizer enganador. Jacó já saiu segurando no pé do irmão. Jacó mentiu para tomar o lugar do irmão. Deus olhou para ele e falou assim: não, o povo te chama de mentiroso, o povo te chama de enganador, mas a partir de hoje vão te chamar de príncipe de Deus. É, meu querido, é que nem alguns irmãos que vêm para a igreja, vêm com aquele passado. Fala assim: Jesus amado, fala assim: ô glória. Sabe aquele passado? E aí você tem um nome naquele passado. E o cara vem para a igreja. Aí lá fora o que eles dizem? Como é que pode? Fez tanta coisa errada, agora quer dar uma de santo. Graças a Deus. Mas é aí. Quando você mergulha com Deus, o mundo pode te chamar do teu passado, mas Deus te chama do teu futuro. O mundo lá te chama do nome do teu passado, mas o teu Deus grita o teu futuro. O mundo te chama de Jacó, mas Deus grita: tu és Israel para mim. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Hey! A quarta coisa, olha para mim, nós vamos terminando. É que você tem uma família abençoada, como Jacó decidiu ter. Começa quando ele encontrou com Esaú. A Bíblia fala que ele foi se prostrando até chegar no irmão. Querido, a quarta coisa para você ter uma família abençoada é você reconhecer que você tem errado com ela.
Arrependimento gera mudança. Pergunta para você: você tem sido um filho que realmente dá alegria para teus pais? Você tem sido uma esposa que realmente tem sido bênção para o teu marido? Você tem sido um marido que realmente tem sido bênção para a tua esposa? Hein? Você começa a ser abençoado quando você decide que você tem errado com a tua família. Você, não teu marido ou tua esposa, você. E quando você decide se arrepender, começa uma mudança. Jacó foi prostrando. E quando ele chegou em Esaú, talvez ele esperava a espada de Esaú, mas Esaú deu um abraço nele. Quinta e última coisa. Olha o que diz lá o versículo 33, capítulo 33, versículo 2. Olha só. Gênesis 33, 2. Diz assim. Gênesis 33, 2. Pôs-se as servas e suas filhas à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Olha para mim, para você entender o que aconteceu aqui. É forte. Querido, ter uma família abençoada, ela começa quando você decide ter mudanças reais. Isto é, mudança que as pessoas veem. Quando Jacó colocou a serva e os filhos dela depois dele, serva fala de alguém que fazia serviço na casa, cuidava da casa, organizava as coisas. Isso fala do teu dia a dia. Querido, as pessoas precisam começar a ver que você está mudando no teu dia a dia. Você começa mudança nas coisas pequenas. Você tem que mudar. É no dia a dia que as pessoas veem. Coisas simples da tua casa, você precisa começar a mudar para as pessoas verem. Ou lá fora, ou na faculdade, ou no estudo, ou na igreja, para as pessoas verem que você está mudando. As servas era o primeiro momento, a primeira coisa que ele decidiu transformar. Ele falou assim: para minha família ser abençoada, a primeira coisa que eu tenho que mudar é o meu dia a dia. A segunda já era Lia e os filhos. Lia já era mãe dos filhos dele. A segunda coisa de mudança real que tem que acontecer, cara, você precisa mudar como pai. Você precisa ser um pai diferente. Você precisa ser uma mãe diferente. Cara, você precisa ser um filho diferente. Lia representa essas coisas paternais e maternais. Cara, você tem que mudar. Eu faço melhor para o meu filho, faz nada. Podia fazer melhor. Não, mas eu sou mãe, eu cuidei dele desde pequenininho. Cuidou, como toda mãe cuida. Mas você podia ser melhor. Filho, cara, você precisa mudar. E por último, Jacó deixou quem? Raquel e José. Raquel, meu irmão, se você lembra, era aquele amor quando chegou ali. E Raquel significa os laços entre marido e esposa. Cara, você tem que mudar, você tem que ser um marido melhor. Tu é muito ruim. Você acha que a tua esposa
É para lavar, passar e fazer comida. E cuidar dos teus filhos. Pô, não dá um presente, não dá, só dá presente dia de aniversário, dia das mães e Natal. Não dá uma flor para ela. Acorda de manhã, não dá um bom dia. Pergunta do café da manhã. Ô, para com isso, cara. Você precisa ser um marido melhor. Você precisa ser um marido melhor. Por isso que Jacó deixou Raquel aonde? Lá atrás. Mais cuidado, olha para mim. Lá atrás, mais cuidado. Só que mulher, você também, cara. Você precisa ser uma esposa melhor. Você só fala que está cansada. Você só fala que tem dor de cabeça, que você trabalhou o dia inteiro, que você acorda cedo, que você faz isso, que você faz aquilo. Eu não estou entendendo. Você precisa cuidar do teu marido. Precisa cuidar dele. Não adianta você falar muita coisa, cobrar muita coisa, dar muita justificativa. Meu querido, ele é o teu eterno namorado. E ele quer namorar você. Ele continua te amando. Você quer o quê? Esfriar tudo. Ei, acorda. Depois as coisas acontecem, você põe a culpa no diabo. Não, olha para mim. Olha para mim. Não é o diabo, não. Aliás, o diabo está assim, ó. Olha para mim. O diabo está assim, ó. Só esperando. Na hora que você abrir, ele fala assim: agora eu vou fazer festa no arraial. E ele faz. Por quê? Porque você esqueceu daquilo que ele disse para Abraão: se tu uma bênção. Ser uma bênção como mãe, ser uma bênção como mulher, ser uma bênção como filho, ser uma bênção como esposa, ser uma bênção como marido, ser uma bênção como pai. Seja uma bênção. Aí você fala assim: mas eu sou. Não vou te constranger, mas eu vou te dar um parâmetro muito simples, olha para mim. Muito simples. Você como marido, pergunta para tua esposa se você é uma bênção para ela. Para ela. Se você como pai, pergunta para o teu filho se você é uma bênção para ele. Mas fala para ele assim, ó: não fala porque eu estou perguntando para você. Seja sincero comigo. Esposa, pergunta para o teu marido se você está sendo uma bênção para ele. E fala para ele assim, ó: não precisa me responder para me agradar não. Responda a verdade. Só faz essas perguntas. E aí, meu querido, você vai ver a resposta que você vai dar. Mas olha só, olha para mim. Quando você receber a resposta, olha para mim, não fica chateada. Não fique chateado. Porque Deus está falando com você e está mostrando para você que é a partir de agora que você vai decidir respeitar o que Deus disse. Seja tu uma bênção e resolva de uma vez por todas fazer da tua casa o teu verdadeiro lugar de bênção. Quem recebe essa palavra, diga amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.